dia! Mais um momento nós vamos passar na presença do nosso Deus, orando e pedindo a bênção e a graça do Senhor. Eu me chamo Jeremias Lopes, estou aqui para orar por você e com você, juntos nós recebermos do Senhor o cuidado, a graça e a palavra para nós vencermos mais este dia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por esta manhã gloriosa, agradecemos a Ti por podermos escutar os cantos dos pássaros, por podermos, ó Senhor Deus, levantar, tomar café e ir trabalhar. Pedimos a Tua proteção, o Teu cuidado, a Tua bênção sobre nós, em todas as nossas atividades. Seja conosco, Senhor. Venha abençoar, ó Deus, a nossa manhã, a nossa tarde, a nossa noite, estando conosco, Senhor, nos ajudando a enfrentar os desafios que este dia vai colocar diante de nós. Abençoe aqueles que vão em consultas médicas, abençoe aqueles, ó Senhor, que vão visitar alguém que está doente neste momento, que o Senhor possa confortar o coração e ajudar. Oramos por aqueles que estão enlutados, oramos por aqueles que estão, ó Senhor Deus, passando por crises na área familiar, na área financeira, emocional e espiritual. Pedimos, ó Deus, a Tua bênção, que o Senhor possa ajudá-los, fortalecê-los e orientá-los. Abençoe, Senhor, aos profissionais que já estão trabalhando, aqueles, ó Deus, que estão trabalhando na área do transporte, aqueles que estão trabalhando, ó Senhor, na área médica, aqueles que estão trabalhando na área do policiamento, que o Senhor possa ajudá-los neste momento. Pai, em nome de Jesus, seja conosco, fale conosco agora através da Sua palavra. Amém. Graças a Deus. Os milagres de Jesus. Hoje nós vamos ver ainda o capítulo de número 8, a partir do versículo 14, que diz: Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou. E levantou-se e serviu-os. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que disse: E ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas dores. O papel dos evangelhos é evidenciar a autoridade do Senhor Jesus sobre a enfermidade, sobre o mundo espiritual. Veja que todos os milagres, eles trazem este sentido: mostrar que o Senhor Jesus, ele realizou com a sua palavra, com o seu ato, o milagre. E aqui está acontecendo a cura da sogra de Pedro. Jesus entrou na casa de Pedro e alguém ali, os outros evangelhos vão dizer, o evangelho de Marcos, vão dizer que falaram da sogra de Pedro que estava com febre. E Jesus então vai até esta mulher e estende as suas mãos para tocá-la. E quando o Senhor Jesus a toca, a febre a deixou. E diz o texto que ela então se levantou e começou a servir. E este momento é marcado porque os discípulos, a família ali de Pedro, os demais que estavam ali a conversar e a observar o Senhor Jesus, viram o milagre acontecendo. E diz a partir do versículo 16 que quando chegou a tarde, os endemoniados e os enfermos eram muitos ali em roda da casa de Pedro. Possivelmente alguém que viu o Senhor Jesus curando,
a sogra de Pedro, contou para as outras pessoas o que estava acontecendo naquela casa. E resultou em várias pessoas enfermas e endemoniadas ali, esperando ser beneficiada pela ação do Senhor Jesus. A ação de Jesus com a sogra de Pedro evidencia para nós que ele tem autoridade sobre a enfermidade. A enfermidade, ela existe e o Senhor Jesus pode curar. Agora veja só, que não é porque está escrito na palavra de Deus que ele pode curar, que ele vai curar. São duas coisas distintas e diferentes uma da outra. Porque o Senhor Jesus, ele é Deus. Então, ele cura quando ele bem achar necessário. E quando ele não achar necessário, ele não vai curar. Uma prova bíblica para essa argumentação é o Senhor Jesus juntamente com aquele homem no tanque de Betesda. O Senhor Jesus entrou no tanque de Betesda e tinha várias pessoas lá. Várias pessoas que estavam sofrendo em estado de saúde precária, estavam todos ali naquele tanque esperando um milagre, e o Senhor Jesus, ele cura somente um homem que há 38 anos estava enfermo naquele lugar. Então veja só que o Senhor Jesus, ele não curou a todos, mas ele foi lá curar um homem. Então a Bíblia, ela mostra claramente para nós essa distinção do Senhor Jesus curar a todos e ele querer curar a todos. Devemos então ter isto em mente para nós não sermos pegos de surpresa em muitos casos em que podemos orar e Deus não vai curar, e em outros casos que Deus vai curar. Então devemos ter esta sabedoria bíblica que nós estamos aprendendo nesta manhã, que o Senhor Jesus, ele pode curar, mas ele não é obrigado. A palavra do Senhor Deus diz que os discípulos de Jesus que são enviados no ID poderão orar e tocar os enfermos, e diz o texto que o Senhor irá curá-los. Mas isso não é uma garantia que o Senhor Jesus vai curar a todos naquele momento, naquela hora, em uma ocasião específica. Não. O Senhor Jesus, ele mostra que nós temos a autoridade para orar e para então falar dele, que ele cura e ele transforma. Tendo em vista que a Bíblia tão somente dá abertura para a cura da enfermidade, mas também dá respaldo para as pessoas passarem pela enfermidade. O salmista vai dizer que o Senhor Jesus, que o Senhor Deus é aquele que faz com que o leito fique fofo no momento da enfermidade. Isso quem descreve é Davi. Davi diz isso, que o Senhor Deus renova os seus leitos no momento da enfermidade. E ele vai dizer que em momentos de enfermidade, o Senhor Deus irá consolá-lo. Então veja que Davi, ele diz no Salmo que o Senhor Deus não iria curá-lo, mas que iria dar conforto, iria ali afofear o seu leito, a sua cama, para ele passar pela enfermidade. Entende isso claramente? Obviamente, nós cremos que o Senhor Deus, ele pode curar, mas também entendemos que existe um momento. Deus não necessariamente vai curar hoje, ou amanhã, ou depois, mas tem o tempo dele, e se ele também permitir, ele vai
levar as tais pessoas pela enfermidade que elas estão, e isso nós temos vários casos bíblicos que mostram isso. Pessoas que morreram enfermas e o Senhor Deus não fez nada. Tendo em visto também que é a enfermidade, é o carro que nos leva para o lado da eternidade. Sempre vai ser uma complicação de saúde, não é verdade? Sempre vai ser uma complicação de saúde que vai nos levar a morrer e a passar para o lado da eternidade. Este é uma das coisas, podemos assim dizer, um dos transportes que nos levam. Temos outros, mas esse é um dos que o Senhor Jesus também utiliza para levar os seus filhos para a eternidade. Agora veja só, que o Senhor Jesus, ele estabelece esse princípio no versículo de número 17, dizendo: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Olha só, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas dores. O que aconteceu na casa de Pedro foi um cumprimento da profecia de Isaías. Isaías profetiza isso lá no capítulo de número 53 do seu livro. E 700 anos depois está se cumprindo aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 8. Então, foi registrado essa história para mostrar que o Senhor Jesus cumpriu esta profecia. O que Isaías profetizou estava cumprindo agora, estava sendo realizado nesse exato momento pela ação sobrenatural de Jesus Cristo, em ele curar e expulsar os espíritos malignos. E aqui nós devemos entender que esse texto nos dá também a abertura de que a enfermidade ela também pode ser provocada por uma ação maligna. Veja que o Senhor Jesus ele colocou que trouxeram vários endemoniados e ele expulsou os espíritos deles e curou todos os que estavam enfermos. Então, algumas enfermidades possivelmente eram de espíritos malignos e o Senhor Jesus expulsou esses espíritos e eles então passaram ali a serem alcançados pela graça do Senhor Jesus. Nós temos outros milagres e nós vamos ver ao decorrer desta série dos milagres de Jesus que o Senhor Jesus em muitas vezes expulsou o espírito maligno e então a pessoa se levantou, a pessoa se endireitou, a pessoa ela parou de sofrer uma enfermidade, um problema, e nós vamos entender isso um pouco mais à frente. Então, foi registrado este momento na casa de Pedro, a sogra de Pedro, para evidenciar que Jesus Cristo ele tem autoridade e ele cumpriu o que o profeta Isaías ele estabeleceu. O que nós podemos tirar de lição prática para nós nesta manhã? Primeiro, que nós podemos recorrer ao Senhor Jesus em qualquer momento. Ele sempre vai estar disponível. O Senhor Jesus ele não estava a passeio ali. O Senhor Jesus não estava ali perdendo tempo na casa de Pedro. Não. O Senhor Jesus estava se organizando para levar a mensagem do reino de Deus para as demais regiões ali da Galileia. Mas ele se mostra competente, ele se mostra aberto, ele se mostra prestativo ao saber que a sogra de Pedro estava enferma. Ou seja, nós podemos em qualquer momento falar com o Senhor Jesus e dizer: Senhor Jesus, nós temos uma dificuldade, nós temos um problema. A sua dificuldade é a dificuldade de Jesus. O seu problema também é problema de Jesus. Isso você deve entender que o Senhor Jesus, ele está totalmente envolvido na sua vida,
tanto quanto você está. Outra lição que nós temos aqui é que o Senhor Jesus, ele é o Deus do toque. Ele toca nas pessoas, ele toca no ser humano, ele toca na sogra de Pedro. Ela está enferma e ele toca. O Senhor Jesus, ele é alguém que gosta do toque, da aproximação, do contato, da intimidade. E isto é lindo, isto é maravilhoso, porque muitas vezes nós estamos doentes, não fisicamente, mas emocionalmente, espiritualmente, estamos doentes, estamos exaustos, estamos com problemas, estamos com questões internas difíceis, mas precisamos que o Senhor nos toque. Como diz uma canção, basta que o Senhor nos toque. E então nós seremos sarados, estaremos alegres, estaremos satisfeitos. Por que você sarou da febre? Por que você agora está com um sorriso? Por que você passou essa questão emocional? Porque o Senhor Jesus me tocou. Então peça para o Senhor Jesus te tocar, te ajudar, te fortalecer. O toque de Jesus verte virtude, verte cura, verte alegria, verte unção. O toque dele é importante. E a outra lição que nós encontramos aqui é que em momentos de enfermidade também devemos orar a Deus e pedir para ele nos curar. Assim como ontem nós trabalhamos aqui acerca do centurião de Cafarnaum, nós devemos trabalhar aqui também sobre a sogra de Pedro. O Pedro, ele chamou Jesus para dentro da casa, porque Jesus, ele tinha a sua matéria, o seu corpo, mas hoje ele está aí do seu lado. Você que está escutando esta palavra, entenda isso. O Senhor Jesus está aí do seu lado. Ele não está mais em corpo presente lá em Israel. Você não precisa pegar um avião e ir lá em Israel e achá-lo e então pedir para ele te tocar. Não, ele está aí do seu lado. Do seu lado você pode dizer: Senhor Jesus, me toque. Senhor Jesus, toque em mim agora, porque ele disse que estaria conosco todos os dias, e ele vela pela sua palavra. Passam-se os céus e a terra, e a palavra dele permanece. Então ele pode ter certeza disso, que se você dizer: Jesus, me toque, Jesus, entra na minha casa, Jesus, faça isso, ele já está aí, ele já está aí para te ajudar. Amém? Oremos ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por esta palavra. Pedimos ao Senhor que venha estar conosco, nos tocando, nos ajudando espiritualmente, emocionalmente. Nós somos dependentes de Ti, Senhor. Ó Deus, venha com a Tua ação sobrenatural. Abençoe os Teus filhos. Dê um dia de paz, de renovação e de transformação. Nós precisamos de Ti, Senhor, hoje e sempre. Dá livramento, proteção e graça. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe e te guarde e te livre de todo mal. E até o próximo vídeo, querendo Deus.